Olá, tudo bem? Você tem um assunto que a gente não gosta de falar sobre ele, é sobre a morte. Essa é uma realidade que nós bem gostaríamos de ignorar, mas isso é impossível, porque todos nós passamos por esses momentos. É claro que tem também a nossa própria morte, porque todas as pessoas morrem. Como diz aquele velho ditado, ninguém nasce para semente. Mas o mais difícil é lidar com a morte das pessoas. As pessoas morrem, elas perdem a consciência e não tem mais sofrimento. Porém, as pessoas que ficam, muitas pessoas ficam em grande sofrimento. Isso pode causar até traumas, porque a morte é a pior situação que nós lidamos nesse mundo. Mas será que nós podemos aprender a lidar com a morte? Nós podemos aprender na escola do mundo, aprender com nossas próprias experiências, com a nossa existência. Mas existe uma escola que é superior a tudo isso, que é a escola de Deus. Porque existe a sabedoria segundo o mundo, existe a sabedoria segundo Deus. Se Deus é o criador do ser humano, e Deus também tem poder sobre a morte, então nada melhor do que aprender com Deus, aprender com a sua palavra, para superar esses momentos difíceis. Um ponto importante que Deus nos ensina é que Ele está acima de tudo, porque a morte ela é um mal necessário na humanidade. Então, conformar com os desígnios de Deus, com tudo aquilo que Deus planejou para o ser humano, principalmente depois do pecado, é algo muito importante. É nós concordarmos com a decisão de Deus. Mesmo porque, apesar de que muitas das vezes o ser humano ele provoca, às vezes, questão de acidente, às vezes as pessoas morrem prematuramente. Então, existem algumas mortes que a gente pensa que não deveria existir, que a pessoa poderia viver mais, mas mesmo assim, Deus está acima de tudo e nos ajuda a superar esses momentos. Então, entender que Deus está no controle é muito importante. Um outro ponto importante para as pessoas que creem em Deus, que acreditam na sabedoria de Deus, é saber que a morte não é o fim de todas as coisas. Porque a Bíblia fala, bem-aventurados que morrem no Senhor. Então, para Deus, existem alguns casos que é um privilégio para a pessoa, porque ela está em Cristo, está em Deus. Então, a morte para ela é praticamente um presente. É claro que a gente que fica, não é difícil a gente entender isso, mas a Bíblia fala que aquelas pessoas que morrem em Cristo, ele está sendo bem-aventurado. Outro ponto fundamental também é a gente não carregar sentimento de culpa, porque muitas das vezes o que nos traz mais dor, que a gente fica pensando em algumas coisas, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, porém tudo isso é uma ilusão. Muitas das vezes nós não podemos fazer nada. Ninguém consegue impedir a morte, porque faz parte da vida, é o ciclo natural da vida, pessoa nascer e morrer. Não tem como a gente ir contra essas coisas. Agora, nós como seres humanos, nós também cometemos falhas. Às vezes a gente fica triste com a pessoa que morre, a gente cometeu falhas com ela. Mas nós também precisamos aprender a nos perdoar, porque nós não somos perfeitos. Por mais que você ame uma pessoa, ama seu pai, sua mãe, seu irmão, toda pessoa que está ao seu redor, por mais que você ame essas pessoas, você comete erro contra elas. Muitas vezes involuntariamente, muitas das vezes você nem percebe, mas faz parte da fragilidade, da imperfeição do ser humano. Então são coisas que acontecem. Um outro ponto muito importante também, talvez esse é o ponto mais importante, é que o tempo trabalha a nosso favor. Quando você
perde alguém, o tempo vai estar sempre ao seu favor. Quanto mais o tempo passa, mais você vai superando. É muito bom você cooperar com isso. Então aquela tristeza, toda aquela dor, ela vai passar. Vai haver as lembranças, mas não vai existir mais a dor. Aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, aqui no verso 4, fala assim: há tempo de chorar, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Esse é um ponto fundamental de a gente pensar no futuro. Se a gente for pensar bem, essa vida aqui é tudo uma ilusão, é tudo passageiro. Esse mundo nem parece real, porque tudo passa. Como eu disse ali no Eclesiastes, o próprio Salomão, geração vai e geração vem. E quando ele fala que é tempo de saltar de alegria, há alegrias aqui mesmo nesse mundo. Mesmo quando você perde uma pessoa que você muito ama, vai ter os momentos que você vai sentir alegria. E não se sinta culpado por isso. Isso vem de Deus. Então, momentos de tristeza, mas Deus vai te dar ainda muitos momentos de alegria. Mas eu creio que o tempo de saltar de alegria é quando vier um novo céu, uma nova terra, que está escrito no livro de Apocalipse, que haverá um novo céu, uma nova terra, e não haverá mais a morte. Então, esse tempo em que nós devemos fixar a nossa mente, devemos ter esperança. Isso, na verdade, é a luz que nós temos no fim do túnel. Essa é uma grande realidade, é uma promessa que Deus nos deu. Então, quando nós sabemos que a morte é o mal necessário, nós sabemos também que haverá a ressurreição, haverá a restauração de todas as coisas. Tudo isso nos ajuda a superar esse momento difícil de nossas vidas.